Essa publicação de hoje, que eu estou pondo aqui no nosso canal do YouTube, nós vamos falar sobre dois temas. Sonhos e insônia. Por quê? Porque são muitas perguntas que eu tenho recebido, né? As pessoas têm muitas dúvidas, e nos meus atendimentos, então eu vou dando as explicações que o Espiritismo nos dá. Então eu falei, eu vou gravar um videozinho aí, eu já havia gravado, vocês vão perceber, mas eu vou gravar um vídeo onde eu vou colocar sobre sonhos e sobre insônia. Espero que vocês gostem, é bacana, a gente vai se orientando, vai se instruindo. Se você gostar, por favor, dá um joinha para nós aí no nosso vídeo, tá bom? Faz um comentário, pode fazer alguma pergunta, pode criticar, faz a sua avaliação, não tem problema nenhum. A vocês aqui do nosso grupo, do Facebook, eu peço gentilmente a vocês, participem do nosso canal do YouTube, ajuda a gente. O objetivo, todos vocês sabem que é um objetivo bom. Tá ok? Muito bem, não vou me alongar. Agradeço a sua presença aqui, tanto no grupo Diálogos Espíritos, como nos chats do WhatsApp, como também aqui no nosso canal do YouTube. Grande abraço a todos e vamos aí, fiquem até o final, que vocês vão gostar. São dois assuntos interessantes, pertinentes, né? E que as pessoas estão sempre fazendo uma pergunta referente a isso. Tá bom, então? Grande abraço a todos aí. Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que tem sido muito questionado. As pessoas estão me procurando para falar muito sobre isso, fazendo muitas perguntas sobre os sonhos. As pessoas estão tendo sonhos muito realistas e para isso existe uma explicação. Está aumentando as pessoas me procurando e também a outros médios relatando sobre sonhos. Vamos falar sobre isso e mais alguma outra coisa aí relacionada ao assunto. Vamos lá então? Se você gostar do videozinho de hoje aí, dá um joinha, tá bom? Não está inscrito, se inscreva no nosso canal, faz um comentáriozinho, ajuda a gente a melhorar nossas atividades dentro do Espiritismo e também falar do Evangelho de Jesus Cristo. E levar para vocês mensagens boas, ok? Pessoal, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí, aqui é tudo improvisado. Eu tenho recebido muitos questionamentos das pessoas que participam dos meus grupos, tanto do Face, do Zap, do YouTube, de outros grupos, né? De outros grupos do Facebook também, para onde eu participo com as minhas publicações. E são relatos muito bonitos que estão acontecendo, que as pessoas estão me perguntando, querendo tirar dúvidas, que é referente ao sonho. Seu Marcelo, eu tive um sonho desse jeito, daquele jeito, enfim, são relatos, né, que passam para mim num diálogo em particular, pelo meu WhatsApp principalmente, e vamos então comentar uma coisa. Veja bem, gente, o sonho, vocês sabem, para aqueles que não conhecem nada, o sonho é aquela situação em que o espírito se desdobra, ele sai do corpo temporariamente, durante o sono físico. Então nós temos os sonhos, ok? Então, para que todos entendam, quando nós caímos no sono, né, aquele sono que a gente realmente dorme, nosso espírito se desliga do corpo físico, mas ele permanece unido por um linhame, né, um cordão fluídico. A um simples toque, a um simples sinal, o espírito já retorna. É questão de segundos, ele retorna ao corpo físico. Mas enquanto isso não acontece, dele ser chamado para retornar, a gente dorme, principalmente lá no meio da noite, aquele sono um pouco mais pesado, mais profundo, o nosso espírito ele vai para cá, ele vai para lá, porque o espírito se liberta dessa prisão que é o corpo físico. Então, temporariamente, ele se sente liberto, mas muito bem, muito limitado e geralmente muito bem amparado também, né?
Por isso que é muito importante, eu digo a todos vocês sempre, que é muito importante a oração noturna, porque o nosso espírito, lá na espiritualidade, ele vai estar em contato com outros espíritos. Ele vai para um lugar, para outro lugar, ele vai ali fazer pequenas viagens dentro do seu pensamento, né? Porque está tudo gravado no perispírito, que é o corpo espiritual, onde é gravado todas as encarnações do espírito. Então a gente se encontra lá com nossos amigos, com os nossos inimigos, né? Com os nossos desafetos, a gente com nossos familiares que estão aqui também na Terra como nós, mas também estão dormindo, a gente se encontra lá com os nossos familiares que já desencarnaram, nosso avô, nossa avó, nosso filho, nosso pai, a nossa mãe, enfim. É nesse momento do sono físico que tudo isso pode acontecer. É claro, vai depender de cada um, né? Porque cada um vai no lugar que é compatível com o tipo de vida que ele leva aqui, né? E por que eu estou dizendo isso? Da minha maneira, como eu sempre gosto de fazer, de uma maneira bem simples, falar do meu jeito caipirão mesmo. Puxa vida, se eu sou um criminoso, um assassino, para onde que eu vou quando eu vou dormir? Eu vou para onde tem um monte de bandido, de assassino, de criminoso. Então meu sono não vai ser legal, eu não vou acordar bem. Eu vou estar em ambientes obscuros, eu vou estar em ambiente ruim, eu vou estar rodeado de espíritos maus, perversos. Mas para nós, pessoas do bem, que a pessoa do bem entenda uma coisa, meus irmãos, para sermos uma pessoa do bem, não importa que religião que nós frequentemos, não, né? Aonde a gente vai, não importa a religião, lá não tem religião, lá vai da nossa conduta, do que nós fazemos aqui de bom, tá? Independente de religião nenhuma. E então a gente vai lá, se encontra com um familiar, com um parente, né? Aí a gente acorda, nossa, ô pai, ô tio, sonhei com o senhor, ô mãe, sonhei com a senhora. Foi aquele reencontro que houve. E quando sonhamos com os nossos familiares desencarnados, é a mesma coisa, porque eles permanecem vivos com a sua individualidade e eles nos encontram quando nós estamos em desdobramento. Muito bem. Segundo a espiritualidade, vocês podem ver nos vídeos que eu tenho publicados aqui no meu canal do YouTube também, as mensagens psicografadas que eu tenho enviado para vocês, dos meus mentores e também de outros médiuns, de outros espíritos. Nesse momento muito importante da transição da Terra, onde tudo está evoluindo, onde tudo está mudando, tem se tornado muito forte esse relacionamento entre mundo físico e mundo espiritual, tá bom? Faz parte da transição da Terra. A Terra está mudando para um mundo melhor. Então essa comunicação entre mundo físico e mundo espiritual está se tornando um pouco mais tênue. Ela está ficando mais fácil, cada dia mais fácil. E com o passar do tempo vai ficar cada vez mais fácil. Existem planetas onde já de muito mais evolução, né? Não existe isso que nós conhecemos, que psicografia, psicofonia, evidência. Não, lá tudo é normal. Lá em outros planetas, eles conversam com o mundo espiritual, com aqueles que já desencarnaram, de uma maneira normal. Veem, conversam, é muito diferente. Então aqui na Terra nós estamos indo para esse caminho também. É uma evolução. E o que está acontecendo? Por que tanta gente... Eu andei conversando com mais 3 médiuns, né, de diferentes estados aqui do Brasil. Eles relatam a mesma coisa. Seu Marcel, mãe, uns me chamam de Seu Marcel, ou São José. Comigo está acontecendo a mesma coisa, as pessoas estão perguntando tanto, estão me contando cada sonho. Por quê? Porque a facilitação desse intercâmbio está se tornando maior. E está se incidindo através dos sonhos. É a maneira mais fácil que nós temos de nos comunicar com os nossos familiares desencarnados, além dos que estão encarnados, mas aqui o assunto é os desencarnados.
Então está se tornando muito mais fácil. A espiritualidade está fazendo com que esse mecanismo todo de intercomunicação entre os dois planos está se tornando mais fácil. Mas eles estão tomando conta de tudo. Tudo é muito, muito bem equilibrado. Então as pessoas, por exemplo, chegam para mim e falam: São Marcelo, eu sonhei com meu pai. Nossa, mas pareceu tão real. Eu acordei tão bem. Ou eu sonhei com a minha mãe. Nossa, é como se a minha mãe me abraçou, me beijou. Ela conversou comigo, mas eu não lembro tudo. Mas ela conversou, me deu uma força. Eu acordei bem, eu acordei feliz. A outra fala: seu Marcelo, olha, o senhor não acredita. Eu tive um sonho com meu filho, já que morreu lá, eu falei para o senhor, né? E, mas como ele está bonito, eu pude sentir, eu pude tocá-lo. Eu conversei com ele, sabe? Ele estava assim, com luzes do lado dele, ele estava acompanhado de coisas bonitas, ele estava com outros jovens ali do lado dele, mas foi tudo tão real, seu Marcelo. Isso é verdade? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou ficando louca? Não, ninguém está ficando louco, não. E isso vai aumentar ainda mais essa facilidade de nós nos encontrarmos com os nossos familiares desencarnados. O nosso familiar desencarnado, seja quem for, está lá na espiritualidade. Nós já sabemos disso. Está lá com a sua individualidade, com a mesma saudade que nós temos. Inclusive, gente, eu acabei de publicar um vídeo aqui no YouTube aí, uma linda mensagem de um jovem muito bonito, hein? Está até aqui na minha mão ainda, ó, na hora da morte, é do Lúcio Sérgio, tá num videozinho anterior, esse aí no nosso canal do YouTube, muito lindo, esclarecedor a psicografia. E então, quando nós estamos lá com eles, a gente mata a saudade. É melhor até que a psicografia, você sabia? Porque as solicitações de psicografia estão na casa dos milhões. Por isso que está cada vez mais difícil se obter uma psicografia de um familiar desencarnado. E temos que tomar muito cuidado, hein? Existem muitos, como é que palavra que eu vou usar? Malandros, tá? Exploradores da fé alheia, da dor alheia. Então, saiba onde você procura uma psicografia. Então, está muito melhor que uma psicografia. Sabe por quê? Porque você está diante do seu familiar, do seu ente querido. Você abraça, você beija, sabe? Você o toca, ele te toca, te faz carinho. É como se os dois estivessem vivos. Então é um momento muito lindo, muito bonito. Outras pessoas sonham: olha, São Marcelo, eu sonhei essa noite que eu fui no hospital. Nossa, eu estava no hospital, sabe aquela dor que eu falei para o senhor? Sabe aquela cirurgia que eu pedi para o senhor me ajudar aí nas suas orações? Então eu sonhei que eu estava lá no hospital e eu vi assim, era um ambiente diferente. Era um hospital, mas era diferente. Eu vi assim, aquelas pessoas de branco me dando atendimento. Você foi levado para o tratamento também espiritual, médico, né? Espiritual. Você foi atendido pela espiritualidade. Então tudo está se tornando muito bonito, muito diferente. Há uma coisa muito comum que está acontecendo em particular comigo, e isso não é motivo de ostentação nenhuma, falo de uma maneira muito humilde. As pessoas costumam muito me procurar e falar: Seu Marcelo, eu conversei com o senhor sobre esse problema, lembra? Diz então, essa noite eu sonhei com o senhor. E o senhor estava do meu lado, mas só que o senhor ficou quieto. É assim que eles relatam: o senhor ficou quieto, mas o senhor me levou num tratamento médico. O senhor me levou para me encontrar com meu filho. O senhor me levou para encontrar com meu pai, ou com a minha mãe, com meu esposo, com a minha esposa. Sabe? Essa é uma das minhas atividades noturnas. Graças a Deus, né? E vocês estão ouvindo aí? Tá passando aí. É que aqui na cidade, quando morre, quando desencarna alguém, ó, essa hora da noite, já é tarde, passa avisando quem faleceu, no alto-falante lá. E então eles costumam falar isso, porque é eu em desdobramento dando atendimento
de uma maneira muito humilde, né? Sempre muito bem acompanhado dos meus mentores espirituais e do meu anjo da guarda. Você solicitou um atendimento? Ah, eu solicitei. Pois então, a espiritualidade vai dar o atendimento a você. E eu, como você conversou comigo, e o meu trabalho, eu sou um médium de cura também, né? E eu vou junto, porque eu conheço você. Aí você fala que você sonhou comigo, aí você fala que você sonhou com o senhor. Mas o senhor ficava quieto, porque claro que eu fico quieto, eu só te levo lá. Né? E é claro que quando você vai numa situação como essa, por exemplo, você sempre está amparada ou amparado. Você tem o teu anjo da guarda, como diz, né? Que é o guia espiritual. É aquele que te dá toda a proteção necessária, todo o amparo necessário. Tá bem? Então isso está se tornando está se tornando assim, muito ostensivo, muito forte. O sonho, aquele momento lindo e maravilhoso de nos reencontrarmos com os nossos familiares desencarnados. Isso é só, presta atenção, uma preparação para as novas atividades mediúnicas que estão por vir aqui no planeta Terra, com toda essa transição que está acontecendo. Viu? Nós estamos vendo aí crianças que parecem adultas, né? Nós estamos vendo novos espíritos chegando à Terra. As crianças, eu tenho visto aí, as crianças falam inglês, falam qualquer idioma, dão aula disso, dão aula de medicina, tocam piano, tocam violão, fazem pinturas que ninguém imaginava que uma criança poderia fazer, falam coisas, crianças que estão vendo o avô, que estão vendo a avó, crianças que estão vendo o pai que já morreu, o irmão que já morreu. Tudo isso são os novos espíritos que estão chegando à Terra. Isso é muito bonito, faz parte da separação do joio e do trigo aí que está acontecendo, a transição da Terra. Né? Essa mudança aí, uma leva de espíritos mais esclarecidos já estão na Terra, continuam chegando, nascendo aí, reencarnando aí, né? E para fazer parte de toda essa transição bonita aí. E nós agora que estamos aqui, a gente já está sendo preparado para tudo isso, porque vai ser muito mais bonito. Então o nosso contato com o plano espiritual vai ser muito mais fácil. Ah, vai demorar um pouco ainda? Vai, claro que vai. Há quantos 1000 anos nós estamos esperando isso? Após a passagem de Jesus aqui pela Terra. Né? E ele já avisou. A partir do momento que ele esteve aqui na Terra, tudo iria começar. Uma mudança muito grande ia acontecer. As pessoas se desvirtuaram, não adianta, que não tem jeito. Criou um monte de religião, é um comércio lascado também, né? Eu falo mesmo. É um comércio danado de religião para cá, religião para cima, para baixo, do lado, embaixo do tapete. Tem um monte de religião aí, cada um querendo ficar mais rico que o outro. Tá errado isso, não é isso que Jesus quer da gente, não. Deus não quer religião, não. Deus quer que nós sejamos bons, que nós sejamos realmente cumpridores daquilo que Ele gosta, daquilo que Ele quer. O que Ele gosta, que Ele quer? É que a gente evolua espiritualmente, moralmente, intelectualmente, fazendo o amor, praticando o amor, a caridade, praticando a benevolência, sendo misericordiosos, né? Perdoando, ajudando, estudando, se evoluindo. É isso que Deus quer da gente. Deus não quer a gente, me desculpem, presos dentro de algum cubículo para dizer que está perto dele. Não. Já falei sobre isso. Esse cubículo pode ser o nosso próprio coração. Pode ser o meu quarto. Pode ser qualquer canto desse planeta. Mas desde que você esteja realmente em contato com Deus e seja uma pessoa de boa conduta, é isso que Ele quer de nós. Tá? Ele não vai te perguntar, que religião que você era lá embaixo lá? Eu era tal. O que você fazia nessa religião? Eu fazia isso. Ele não vai perguntar isso para você, não. Você mesmo vai perguntar para você o que eu fiz de bom, quantas pessoas eu ajudei, o que eu aprendi, será que eu corrigi os erros que eu cometi, que eu pratiquei? Nossa, eu errei com esse irmão,
Será que eu já consegui corrigir tudo isso? Será que eu ajudei os pobres? Puxa, lá na terra eu era rico. Será que com essa riqueza que eu tinha eu consegui repartir com aqueles menos favorecidos? É isso que você mesmo vai se cobrar. É a tua própria consciência que vai te cobrar. É a lei de Deus funcionando, sabe? Então, a gente tem que se preparar para isso. Eu estou falando ainda dentro do sonho, porque quando a gente está em desdobramento no sono físico, tudo isso passa pela nossa consciência. Lá, nós mesmos nos cobramos. E às vezes nós nos encontramos com os nossos desafetos, com os nossos inimigos. No sono físico, no sonho. Esses encontros muitas vezes não são bons, porque lá não tem como se esconder. Você já reparou isso quando você sonha? Não tem como você esconder. Como é que você vai esconder? Aqui na Terra, a gente se esconde atrás de um poste, numa esquina, a gente desvia de rua, a gente muda de cidade, muda de país. E lá? Não tem jeito. É cara a cara mesmo ali, é consciência diante de consciência. É cobrança dentro de cobrança mesmo, assim, de frente a frente. Então não tem como fugir. E nós temos muitos desafetos, nós temos muitos inimigos, sim, porque nós tivemos muitas e muitas encarnações. Por isso que nós estamos aqui, para recuperar tudo isso. Principalmente, perdoar. Perdoar, tá? E pedir perdão. Isso vai nos livrar de muito sofrimento. Então, no sono físico, nós devemos nos preocupar com isso. Às vezes as pessoas falam, eu tive um pesadelo, meu Deus do céu, que coisa ruim, nunca mais eu quero ter isso. Nunca mais eu quero ter. Eu estava num lugar terrível, lá aquelas pessoas ficavam olhando para mim, cobrando eu. Nossa, eu me senti tão mal. Aí tinha um que queria me bater, outro que queria fazer não sei o que comigo. Esses são os nossos inimigos e nossos desafetos. As pessoas de boa conduta, que já estão assim, num degrau mais elevado, espiritualmente falando, as pessoas que praticam a caridade, que praticam o bem, né? Não tem esse problema. Não vai ter essas cobranças. Não vai ter não. Porque é uma pessoa de boa conduta. Ou se eu sou uma pessoa má, agora, sou uma pessoa má, eu desprezo os outros, não quero nem saber. Eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero fazer não sei o quê. Que se dane se é pobre, se não é pobre, sabe? Eu vou cobrar mais caro mesmo, porque eu quero arrancar dinheiro desse povo, não sei o quê. E tudo isso é cobrado da gente. Não é isso que Jesus espera da gente. Jesus não veio para ensinar isso. Jesus veio na Terra para ensinar a honestidade, o amor fraterno, a caridade, o perdão. Jesus veio ensinar a nós, veio delimitar para nós o caminho reto, o caminho da salvação, o caminho da paz. Tá bom? Muito bem. Então, para encerrar, antes de você se entregar ao sono físico, faça as tuas preces. Em primeiro lugar, eu sempre digo, nunca uma prece decorada, aquela prece que sai de dentro de você. Em primeiro lugar, agradeça a Deus por tudo que você tem, por pior que seja para você. Agradeça. Em segundo lugar, é uma regrinha besta que eu dou aí para vocês, mas é bom. Em segundo lugar, pedir perdão das suas faltas, dos seus erros, dos seus delitos. Peça perdão. Em terceiro lugar, ofereça o teu perdão. Ofereça o teu perdão para aqueles que possam ter também te machucado. E depois você vai pedir o que você está precisando. Aí Deus vai observar o que Ele pode dar a você. A cura ou o abrandamento. Portanto, bons sonhos. Não tenho medo. Tem pessoas que têm medo de dormir. Eu vou ter outro pesadelo daqui. Meu Deus do céu. Nossa, essa noite eu tive
parecia que eu ia cair da cama, que eu estava no buraco, porque eu via o meu corpo, mas não conseguia gritar, não conseguia fazer isso. Isso é o chamado pesadelo do sonho, né? Tem um outro nome aí que eu não lembro agora. Acontece muito, viu, gente? Eu vejo o meu corpo, quero mexer a mão, eu não mexo. Eu quero gritar, eu grito, ninguém me escuta. Tudo isso acontece durante o sono físico. Isso são perturbações. Isso aí são cobranças de espíritos maus que estão ali, ó, em cima de nós ali. E é permitido para que a gente valorize os ensinamentos de Cristo. Perdoar, perdoar, amar, amar. Para a gente espantar, ficar livre dessas obsessões espirituais que acontecem durante o sono físico. Porque esses momentos que eu estou relatando são terríveis, hein? É coisa de segundos. Olha, mas é desesperador. Você imagina, você quer mexer a perna, não consegue mexer a perna. Daqui a pouco você cai no chão, mas você está em cima da cama. Aí você está lá em cima e o corpo está aqui embaixo. Aí vem aquele monte de coisa ruim em cima de querendo te pegar e você não consegue se defender. Você grita, não, eu estou gritando, mas ninguém me escuta, eu estou gritando, você chora. Você se sente com o corpo todo amarrado. É o pesadelo do sonho, é muito ruim isso, acontece com muita gente. Tá? Para evitar isso, é o que eu falei, muita prece e reforma íntima. Oferecer o perdão e dar o perdão. E seguir de uma maneira muito árdua mesmo, árdua. Essa palavra que eu quero usar, o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? É árdua por quê? Porque é difícil, mas a gente tem que se esforçar em seguir o Evangelho de Jesus. Uma boa noite a todos. Vou falar boa noite porque já é tarde da noite, tá? Fiquem todos com Deus. Um abraço, fiquem todos em paz. Que a noite de vocês seja uma noite de paz, é o que eu desejo. Até o próximo vídeo aí. E se gostou, não se esqueça de dar um joinha, de comentar e bate no sininho aí para receber outros vídeos e faz um comentário, ajuda aí, faz a sua pergunta, tira a tua dúvida, estamos aqui para a gente trocar ideia. Eu não vou falar palavra bonita, nem vou montar frases difíceis não, vou falar desse meu jeito mesmo que eu gosto, ok? Até mais, gente. A insônia na visão espírita. É um assunto que as pessoas comentam muito, perguntam muito sobre isso, né? Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, no capítulo que versa sobre a emancipação da alma, que o espírito nunca está inativo e aproveita as horas de sono para manter relação direta com o plano espiritual, entrando em contato com os espíritos encarnados e desencarnados e visitando lugares bons ou ruins de acordo com a sua evolução, de acordo com o que permite a sua própria energia. Isso explica o motivo pelo qual podemos acordar completamente descansados e inspirados, e outros dias acordamos mais cansados do que nos deitamos, até dolorosos e com hematomas. É importante isso, né? Não é incomum durante os tratamentos no centro espírita observarmos que algumas pessoas simplesmente não conseguem dormir porque trazem a casa repleta de espíritos desencarnados que por algum motivo querem prejudicar aquela família, pois é da lei que colhamos hoje o que semeamos ontem. Vemos também que uma das causas frequentes da insônia é o despertar da mediunidade. É quando se começa a aflorar a mediunidade, né? Durante o entorpecimento natural do sono, quando o espírito começa a se desprender do corpo físico, como faz toda noite, esses médiuns novatos começam a ver o ambiente espiritual da casa. Então, com medo e com receio do desconhecido, recusam-se a dormir, causando problemas enormes para a economia física. No entanto, seria muito mais fácil estudar e entender o processo mediúnico, se libertando de receios infundados baseados em crendices. Se imaginarmos
nossa noite de sono como uma viagem a ser empreendida, facilmente compreenderemos que alguns simplesmente sabotam o seu próprio sono. Qualquer viagem, por menor que seja, exige um preparo mínimo. Verificamos o melhor caminho, a roupa que levamos, o dinheiro, o local onde ficaremos e etc. Mas a maioria de nós não consegue nem fazer uma prece antes de dormir. Para alguns, não há antídoto melhor para a insônia do que iniciar uma prece ou uma leitura edificante. É fatal, é começar a cair no sono. Deitamos na cama, nos preparando para dormir, repleto de problemas, trazendo uma enormidade de situações mal resolvidas. E queremos que nossa noite seja tranquila? Jesus nos diz que onde estiver o nosso tesouro, aí se encontrará o nosso coração. Como esperar noites tranquilas, acompanhadas pelo nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, se passamos o dia de mau humor, de forma agitada, ansiosa e intranquila? Com certeza o nosso espírito estará junto daqueles e das coisas às quais voltamos o nosso pensamento. Deixemos de ser cristãos de templos, nos preocupando com Jesus somente quando estamos em uma casa religiosa. E com certeza teremos noites tranquilas de sono reparador. Refletindo nisso, chegamos à conclusão que dormimos com o nosso maior inimigo, nós mesmos. O livro de Divaldo Pereira Franco nos relata inúmeros casos de trabalhadores do bem, encarnados que aproveitam suas noites de sono na continuação do trabalho de ajuda espiritual iniciado durante o dia. Quantos benefícios não colhem esses trabalhadores aproveitando cada minuto para a sua evolução? Cada um encontra o que busca. O que passa o dia acumulando a raiva em desentendimento, tristezas, estresse, com certeza terá uma noite bem diferente daquele que tenta viver em paz consigo mesmo, exercendo a sua religiosidade de forma segura, atraindo para si o que vibra constantemente. Muito bacana essa mensagem. Aqui, gente, deixemos de ser cristãos de templos, nos preocupando com Jesus somente quando estamos em uma casa religiosa. O que ele quer dizer com isso? É que nós precisamos parar, porque muitos fazem assim. Aí eu só lembro de Jesus quando eu estou na minha igreja. Eu só lembro de Jesus quando eu estou lá diante desse ou daquele altar, naquele templo. Não. Aí o resto do dia ou da semana nem está aí com Jesus. Não pensa em Jesus, não lembra de Jesus em nada. Mas quando chega lá no fim de semana principalmente, vai lá para o templo, para a igreja, para a casa espírita, vai lá para onde for. Aí vai lembrar de Jesus. Então aqui os Espíritos nos orientam assim. Nós devemos lembrar de Jesus em todos os momentos. À noite, quando nós vamos nos entregar ao sono físico, é muito importante a prece. Nós temos que iniciar a nossa noite com uma prece, com uma boa leitura, uma leitura que fortaleça, que anime o espírito, uma leitura saudável. Se for uma leitura, cada um na sua religião, uma leitura religiosa, doutrinária, né? Isso vai alimentar o espírito, vai tranquilizar o espírito, tá bom? Então, ajuda muito a evitar a insônia. Aqui quando ele fala também, Divaldo já falou muito sobre isso mesmo, realmente. Há muitos médiuns que atuam. Até eu, com muita humildade, essa é a mediunidade a qual eu estou praticando com mais ostensividade atualmente. Né? Durante o dia, eu estou sempre em atendimento, conversando com um, conversando com o outro. Eu vou levando o meu dia normal, porém eu estou sempre ligado com a espiritualidade. Atendo uma pessoa, se alguém bater na minha porta, vamos conversar, e, enfim, aqui pelas redes sociais. Mas como eu fui avisado, à noite
muitos e muitos e muitos médios trabalham muito mais ainda. Eles continuam o trabalho. É isso que eu falo para vocês, meus irmãos. É quando vocês conversam comigo, estão conversando com meus mentores. Então, foi iniciado um atendimento, foi iniciado um trabalho. E à noite, o que acontece? E olha que eu tenho cada experiência incrível, viu? Mas incrível mesmo. E a gente prossegue o trabalho. Aí o meu mentor, eu estou falando mas são muitos e muitos médios que acontece isso, né? Então o meu mentor, o meu anjo da guarda, né, que é o meu guia espiritual, vai me levar até essa ou aquela pessoa para prosseguir com aquele atendimento. Só que lá na espiritualidade eu posso me sentir um pouco indefeso, né? Eu corro risco, todos nós corremos riscos na espiritualidade. Por isso que nós temos que sempre estar muito bem preparados, termos sim atitudes boas e sempre com muita fé e humildade e sempre solicitar a presença do mentor espiritual, do anjo da guarda e, como eu também costumo fazer, de todos os espíritos que me auxiliam, né, nos meus trabalhos espirituais. Então eu não me sinto sozinho, desamparado, eu não sinto medo. Vou em cada lugar que me dá medo, e vou em lugares maravilhosos também durante a noite. Então é isso que acontece com muitos médios. E a insônia é muito ruim mesmo, porque é a mente não para, a mente não para. É relembrando os problemas, a situação, o que aconteceu hoje, aquela pessoa falou isso, aquela pessoa falou aquilo, sabe? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele negócio ali. Isso, a gente tem que parar, calma. Terminou o dia, calma, amanhã é outro dia. Espera chegar o outro dia. Agora é hora de descanso, é noite. É muito importante a noite. Então o que você tem que fazer, como eles estão orientando aqui? Pega um livro, lá um livro lá bacana, leia um livro, sabe? Vai devagarinho, você vai deixando os problemas de lado. Faz uma prece, conversa com o anjo da guarda, né? Esse nosso amiguinho aí, ó. 10. O anjo da guarda, ele está presente em todos os momentos de nossa vida. Uma boa leitura, conversa com o anjo da guarda, conversa com Deus, conversa com quem você quiser conversar, desde que sejam espíritos bons, iluminados, né? Isso vai te ajudar muito a evitar esse desconforto, né, da insônia. Fiquem todos em paz, né?